Prontíssima para dar início à nossa live surpresa, que é para falar com o Diego Barreto, CFO do iFood, para a gente iniciar a chamada para o nosso projeto Cresça Sua Ideia, com o simples objetivo de fazer com que negócios físicos tenham sim novas ideias do que executar durante a pandemia e conseguir superar qualquer momento de dificuldade. Esse papo, sim, foi super de surpresa, mas a gente vai ter também um podcast que eu vou gravar com esse assunto, porque eu quero muito que o maior número de pessoas seja beneficiado e a gente consiga realmente ajudar as pessoas e ter uma realidade diferente, inclusive diminuindo o fechamento de negócios, evitando novas demissões e também que a gente consiga que a economia cresça. E para falar de nova economia, novas realidades, é muito legal de ter o Diego com a gente, porque ele escreveu até um livro. Quero agradecer a todo mundo que estiver aqui. Aqui eu estou vendo que a Patrícia está me chamando de querida. Muito obrigada. É um prazer imenso para mim estar aqui. E a gente vai aguardar o Diego entrar. Assim que ele entrar, a gente já começa a conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar as perguntas. Fiquem à vontade para escrever. O objetivo aqui é da gente realmente trocar ideia e ajudar o maior número de pessoas, tá? Ele é o primeiro convidado, mas a gente vai ter outras pessoas também, porque quando a gente une, para mim, quando a gente une a sociedade civil, a gente tem uma força maior. Então, eu, Flávia, poderia seguir com esse projeto? Eu vejo que sim, só que não tem o mesmo impacto e a gente tem que querer ajudar rapidamente. Durante a pandemia, a gente tem que agir rápido, não dá para a gente querer abraçar o mundo de uma vez só. Então, é muito bom da gente poder ter outras pessoas que também já sabem como ajudar a executar ideias. O fundamento de tudo aqui é como executar ideias rapidamente. Então a gente vai esperar aqui o tempinho do Instagram chamar as pessoas, assim que o Diego entrar, aí a gente já inicia. Eu vou ver aqui no outro celular se ele me escreveu alguma coisa, mas fiquem tranquilos que está confirmado, tá? Deixa eu só ver aqui, que fica mais fácil. Deixa eu só falar com ele aqui. Já estou online. Na hora que você quiser entrar, fique à vontade. Então é só a gente dar o tempinho aqui dele entrar e aí a gente inicia. A gente vai falar aqui tanto sobre negócios físicos, qualquer tipo de negócio físico, e eu pedi para a gente ter um enfoque também sobre bares e restaurantes. Por quê? Porque quando a gente fala sobre essa realidade do que a gente tem hoje, o iFood tem muita conexão com bares e restaurantes, e eu mesma vi grandes restaurantes que estavam funcionando terem que fechar durante esse período. Será que não tinha outra opção? Ou o que será que eles poderiam ter feito e talvez não foi explorado? É lógico que não existe certo e errado e a gente vai explorar possibilidades junto com o Diego para aí assim a gente conseguir reescrever novas histórias, entender que o velho talvez está entrando em conflito com o novo. Essa até é uma frase que consta no livro do Diego. E aí a gente vai evoluindo com relação a esse assunto. Deixa eu só ver aqui se ele vai responder. Deixa eu ver se ele está aqui. Eu acho que ainda não. Então, a gente vai ter aqui a certeza que vai ter também um podcast sobre esse assunto. E aí a gente vai poder assistir com mais tempo, quando alguém tiver algum interesse, né, encaminhar para um amigo essa nossa conversa aqui também, tá? Eu já falei, mas aí para quem ainda não pegou aqui a introdução, vão ser em torno de 20 minutos de conversa, e aí a gente já tem algumas perguntas aqui selecionadas, e se você quiser mandar também a sua pergunta, você é ultra bem-vindo. A ideia de fazer essa live surpresa foi muito porque
o projeto Cresça Sua Ideia, ele já está divulgado, ele já está de pé. E agora a gente quer reforçar esse projeto com outros convidados, porque sempre é bom ter surpresa e quando a gente encontra pessoas que querem contribuir com o mesmo propósito que a gente, faz todo sentido de estar junto. Deixa eu só ver aqui se o Diego comentou alguma coisa. Ele está online. Ah, eu acho que ele não está me seguindo, por isso que ele não vê. Deixa eu falar para ele. Ou buscar por @gestão TI. Opa. 4U. Fica à vontade também de poder me dizer quem vocês têm de sugestão que vocês querem ter aqui para a gente incluir como convidados. Então, se você tiver alguma sugestão de convidado que você gostaria de ver para ajudar a crescer a sua ideia, alguém que você veja assim, olha, essa pessoa tem muito a contribuir para que eu consiga executar ideias diferentes dentro do meu negócio, a sugestão é muito bem-vinda, pode mandar a sugestão para @gestãoti4u, que é o nosso contato do Instagram, e aí eu vejo lá no direct qualquer sugestão que vocês venham a ter de pessoas para incluir aqui como convidado desse projeto. Eu vou esperar aqui dar mais uns minutinhos e aí a gente vê se o Diego já entra, tá bom? Aumentar aqui a tela, que senão eu não enxergo as perguntas, né? Deixa eu ver. Eu já separei aqui algumas coisas e deixa eu ver aqui se ele vai conseguir entrar. Bem, tô aguardando. Aguardando. Qual será o critério que vocês acham que a gente deve utilizar na hora de executar ideias? E será que o iFood foi impactado de alguma forma com a pandemia? Vocês acham que sim? Isso a gente também vai poder aprofundar nessa conversa de hoje. Deixa eu ver se ele consegue entrar. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde ele está. Tem uma situação que é muito legal sobre essa nossa conversa de hoje, que é entender o que será que velhos hábitos impedem que os novos negócios possam executar as reinvenções dentro da empresa. Esse capítulo é muito legal e eu quero que o Diego entre para poder explicar para a gente um pouco melhor como que isso é possível na visão dele. Eu não sei vocês, mas eu acho sempre legal da gente buscar alguém de referência, alguém que a gente se inspire e que a gente se identifique com algumas situações para poder crescer o nosso negócio. O Diego, ele tem essa frente de ajudar o empreendedorismo, ajudar em alguns órgãos, inclusive, como o Endeavor, e por isso que eu achei que era relevante trazer ele aqui. E aí, quando a gente olha para os pequenos negócios, é muito importante da gente ter uma abordagem direcionada para eles. Então, muitas vezes a gente vê assim, o iFood só vai poder falar de grandes empresas porque a realidade dele é grande. Se ele estiver falando com as grandes empresas, sim, ele vai falar com esse enfoque. Mas aqui o enfoque é justamente de falar para os pequenos e médios como que quem é pequeno tem um negócio físico, principalmente se é um bar e um restaurante, como que pode
superar e não apenas só sobreviver. Sobreviver pode ser um passo, mas o que a gente quer falar aqui não é de sobrevivência, mas sim de superação. E aí a ideia de trazer o Diego é para ele poder enriquecer essa conversa, né? Vamos esperar ele entrar, que aí a gente já inicia. Outra coisa aqui que a gente também quer falar são sobre barreiras, né, que impedem a execução das ideias. E o que será que essas barreiras, como será que essas barreiras existem também nas grandes empresas? Porque às vezes a gente pode achar que a dificuldade está localizada só naquele seu negócio, que aquilo só acontece com você. E tudo que a gente faz aqui, todas as conversas, são justamente para mostrar de que a dificuldade de um pode ser também a dificuldade de outra pessoa. E aí, quando a gente vê que existe um círculo de necessidades que são parecidas, tudo começa a ficar mais claro, assim, eu não tenho que ter receio de ter dificuldade de fazer isso. Eu não tenho que ter receio de não saber como executar essa ideia. Outras pessoas também estão passando por essa situação e quando a gente junta pessoas com as mesmas necessidades, fica mais fácil de um se ajudar, um ajudar o outro. Então essa conversa é toda voltada para a gente conseguir este círculo de ajuda coletiva, né? Vamos dizer assim. E como eu já falei, eu acredito muito no poder da sociedade civil. E quem acha que está passando por uma dificuldade, que tem um negócio físico e já implementou até algumas iniciativas e não teve resultado ainda, é super bem-vindo de estar aqui. Quem ainda não executou nenhuma ideia e não sabe nem por onde começar, também é um ótimo convidado para estar aqui. O Diego entrou, eu vou convidar ele para ele poder participar. Aí ele já entra aqui para a gente iniciar. Deixa eu aguardar ele entrar aqui. E aí a gente já fala. Vou até pôr um contador aqui. E aí, Diego? Tudo bem? Nossa, eu dei uma bobeira aqui que eu não, Tá me ouvindo? eu me perdi no horário. E aí eu acabei vindo mais tarde. Desculpa, mil desculpas aqui pela minha bobeira. Imagina, imagina. Você tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem, Diego? Diego? Tá travando. Tá me ouvindo bem? Você me ouve, Diego? Acho que não, não me ouve. Alguém tá me ouvindo? Coloca joinha. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Ah, então tá bom. Tá um círculozinho assim, como se fosse carregando a sua imagem para mim, mas se você não estiver me ouvindo, você me avisa. Então, obrigada de coração. Já comecei a ler um pouco o capítulo do seu livro, tá bom? Então, inicialmente, quero te agradecer imensamente. E para a gente não perder tempo, e eu falei que a gente vai ter uma conversa bem rápida agora, para deixar todo mundo com gostinho de quero mais. Eu queria saber assim, aqui a gente vai falar sobre como pequenos e médios negócios físicos podem superar as dificuldades da pandemia, não apenas sobrevivência. Eu quero que a gente fale no sentido de superação. E para a gente poder conectar quem está nos assistindo e tem essa dificuldade de ainda não ter conseguido executar uma ideia que deu certo, que está pensando de fechar o negócio ou até já fechou, eu queria que você contasse um pouco assim, durante a pandemia, você, dentro da sua posição hoje no iFood, você teve alguma dificuldade, assim, que chegou uma hora que você pensou assim, meu Deus, acho que isso daqui te deixou paralisado, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu diria que assim, eu passei aqui na minha experiência por dificuldades enormes, né, muito grandes. Dificuldades em que inicialmente eu não tinha uma resposta ou que ou outras pessoas que estavam ali compartilhando comigo não tinham resposta. Ah, mas eu diria que eu não fiquei paralisado em nenhum momento. Acho que mais por uma característica pessoal e muito do que a gente trabalha aqui dentro do iFood também, que é você ter uma capacidade de sempre reconhecer o problema, reconhecer a dificuldade, mas nunca perder a esperança do que você está buscando.
né? Isso fala muito com um lado psicológico de você ter perspectiva, sabe? De você ter ter a visão, ter o propósito. Isso tem muito a ver com essa facilidade que você cria para superar alguma coisa no curtíssimo prazo. Seria como uma cultura que vocês têm aí dentro do iFood, de tentar ver o problema e buscar a solução. Talvez seria isso, para a gente traduzir para quem pode estar ainda assim, como é que eu tenho isso de reconhecer problema, né? A gente tem uma inspiração aqui que é um paradoxo chamado paradoxo de Stockdale. Stockdale é um membro das Forças Armadas Americanas que durante a Vietnã ele foi feito prisioneiro pelos vietnamitas. Em algum momento, anos depois, ele consegue sair e aí ele estuda isso para tentar explicar o porquê que ele sobreviveu e outras pessoas não, que eles estavam com ele. Que legal! Aí ele chega nessa conclusão que é um paradoxo, né? Que é você, primeiro, reconhecer a brutalidade dos fatos que estão na sua frente. Sabe? Assim, você precisa reconhecer a brutalidade dos fatos que estão na sua frente. Você não pode negar isso, você não pode ter um blind spot. Mas, por outro lado, você precisa manter a fé naquilo que você está buscando, naquilo que você acredita. E é esse equilíbrio que então te permite superar esses momentos que você deveria ficar paralisado. Então seria basicamente ver a realidade como ela é, tentar ver assim, não dá só para se lamentar, a realidade é essa. E aí ter alguma ponta de vou buscar uma solução, porque a esperança eu acho que caminha para a solução, né? Não dá só assim, vai cair do céu, a esperança vai cair do céu, não existe, né? Mas sabe que é curioso que muita gente deve ouvir essa frase que você acabou de falar e falar, é lógico. Na prática, assim, quando as coisas acontecem, isso não é a média. A média das pessoas não é reconhecer. Tanto é que é muito comum você estar numa situação em que as pessoas falaram, cara, como é que você não viu isso ainda? Como é que você não pensou nisso ainda? Pô, eu já te avisei, eu já tinha te falado, enfim, etc, etc. Eu gosto até de dar exemplos reais para as pessoas se conectarem. Eu não sei o quanto que pessoas aqui são de pequenos negócios, que é a realidade de quem eu atendo e lido no dia a dia, mas tem muitas pessoas ainda que têm ideias, que todo empreendedor, o problema na verdade é que tem ideia demais, então tem muitas ideias, mas não consegue saber executar de um jeito novo. Então eles continuam executando. Eu mesma tenho contato de uma pessoa que teve uma ideia super legal, um engenheiro que já saiu criando um produto, criou lá um negócio novo para ajudar na pandemia, mas como que ele foi divulgar? Em revista, em anúncio de revista. Então aí a gente fala assim, ele está, tipo assim, conseguindo enxergar a realidade? De um certo modo, sim, porque ele precisa criar algo novo. Mas o como está muito distante. Então a fé que ele tem é de fazer o que ele sempre fez, que aí entra no que você até colocou no seu livro, pegar até aqui um trechinho que eu separei, que é que o velho e o novo entram em conflito, né? É isso aí. É isso aí. E eu acho bem legal. Então, tem um lado, acho que só para pegar um ganchinho aqui, tem um lado psicológico disso, que é a cabeça humana, a partir dos 30 anos de idade, ela começa a perder a capacidade de conviver bem com o novo. É por isso que você, adolescente, começa a entrar em conflito com seus pais. É por isso que os seus pais, muito mais velhos, começam a entrar em conflito com você, adulto. Essa dificuldade que a gente tem de aceitar o novo. Quando você transporta isso para o mundo dos negócios, é a mesma lógica, porque afinal são seres humanos que estão ali conduzindo isso. Sim. E no mundo dos negócios, o que acontece é que as pessoas começam a negar as diferenças, né? O que tá mudando no entorno. Por quê? Porque dá trabalho se adaptar. Você fez tanto para chegar até um certo lugar, por que você vai mudar? Né? Então, a psicologia explica isso. Não estamos aqui criando nada diferente. Só que as pessoas têm uma dificuldade enorme de aceitar isso. Porque a gente sempre se acha atualizado, bom, legal, bonito, bacana. A gente sempre se acha isso tudo. E o chefe, né, digamos, desculpa te entender, o chefe daquela, digamos, velha economia acha que sempre tem que ter a resposta para tudo, que não pode expor dúvidas e tudo mais. E só para dar um exemplo até também de um negócio que chegou para mim esses dias, quando teve o fechamento aqui na região que eu estava, né, eu estava em São Caetano do Sul, teve o fechamento de novo dos negócios, né,
Aí, qual foi a solução? A mesma solução do que tinha sido feito no fechamento anterior. Ah, a gente não tem como funcionar porque nós somos um pet shop. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, me ensina como dar banho no meu cachorro, assim, porque aconteceu isso ainda comigo. Aí eu falei assim, nossa, se tivesse buscado outras ideias, não feito só aquilo que tinha, porque ela acha isso. Então eu achei muito legal de você trazer isso. E falando sobre o seu livro, eu estou colocando aqui porque eu tenho uma colinha, mas quem quiser mandar pergunta pode mandar, tá? Esqueci de dizer, o Diego lançou um livro, ele está fazendo uma suspense, eu não acho isso justo, porque eu já queria ler esse capítulo e você não permitiu que eu lesse. Eu sei que tem um audiobook, mas eu queria ler. Então ele tem um livro que ele é Nova Economia, né? É isso, né? É. E aí tem um tópico que fala como identificar as práticas da velha economia que estão atrapalhando o seu negócio. Eu sei que está no livro, mas ainda não está disponível para a gente ler esse capítulo. Eu queria saber o que você pode comentar sobre isso. Claro. Acho que o primeiro grande ponto dessa discussão tem a ver com a figura do acionista, do dono, do fundador. Uhum. Essas pessoas, ao longo do tempo, em especial quando elas passam o bastão para a segunda geração, para a terceira geração e etc., elas perdem a capacidade de entender o poder da ideia. Porque, afinal, a ideia que eu tive lá atrás foi vencedora. E veja, a ideia que você teve lá atrás, com certeza absoluta, ela não é eterna. Então a pergunta é, quando é que eu perco a eternidade dessa ideia? E você nunca vai ter essa resposta, porque se a gente tivesse essa resposta, seria fácil saber o quando eu deveria começar a me reinventar. O processo de reinvenção, ele é um processo que deveria acontecer quase todos os dias, a partir de alguns instrumentos. Primeiro, da transparência radical. Se você tem transparência radical, tanto para falar quanto para ouvir, você descobre as coisas mais cedo. Né? Então, se você fala para mim, Diego, olha, isso aqui em você não é legal, por que não é legal? Me explica. E se você me convence, eu falo, poxa, então eu tenho que mudar. O que acontece na grande maioria das relações humanas? A gente tem uma dificuldade de falar as coisas. Poxa, como é que eu vou contar isso aqui para Flávia? Será que a Flávia vai se sentir bem? E se ela ficar brava comigo? Então o que a gente vai fazendo? A gente vai postergando a verdade das coisas. Uhum. Quando você pensa isso dentro de uma empresa, isso é pior ainda, porque existe uma relação hierárquica. E se eu te demitir, no outro dia você está desempregada, sem salário. Então veja a dificuldade que você tem de me falar a verdade. Enorme. Você tem uma dificuldade enorme. Então o primeiro grande ponto, a transparência radical. O segundo grande ponto, diga. Só uma coisa, eu acho que além dessa questão hierárquica que burocratiza e dificulta, ou até elimina às vezes da pessoa expor ideias ou falar a real, né? Ah, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá legal, enfim. Tem também a dificuldade, às vezes, do cliente comunicar para a empresa de que aquilo não tá legal. Também tem essa dificuldade, porque o cliente às vezes, será que vai dar alguma coisa, né? Às vezes o cliente até tem uma puta ideia, acho que toda coisa negativa, inclusive, é construtiva para o negócio, para poder ajudar, mas às vezes ele não vê que isso vai dar em nada, né? E aí ele guarda. Então é legal o que você está falando. Exatamente. Então, assim, a relação das pessoas precisa ser de transparência radical. Uhum. Todas as vezes que eu não te falar algo, ou você não me falar algo, nós estamos distantes da solução. E aí, o que acontece quando você tem distância da solução? A psicologia também explica isso. Existe um fator secundário quando você não resolve o fator primário. Então, sabe aquela situação em que você se incomodou com alguém que você gosta, não falou, e aí depois acontece alguma situação e você fica brava, explode com a pessoa, por um motivo que é bobo. Essa é a ação secundária de uma primária não resolvida. Uhum. Então, isso, no mundo dos negócios, o que acontece na prática? Você começa a perder a motivação interna. Se eu não posso te falar as coisas, eu não tô trabalhando para o meu melhor. Eu não estou resolvendo eu não estou atingindo o maior nível da minha potencialidade. Então isso me desanima como pessoa, como talento. Uhum. Então veja como eu começo a atacar todo um problema de performance da empresa. Então eu nem estou falando já agora, mas da reinvenção. Eu estou falando da performance hoje, agora. Então você tem dois problemas quando você não tem a transparência radical.
E aí, o segundo ponto, que é muito importante, dentre outros que eu trabalho lá, é o que eu chamo de meritocracia de ideias. Ah, eu vi esse tópico, tá no livro É, também. Ah, eu tô parecendo... Gente, total. eu não recebi nada, tá, para falar do livro, mas eu já vi isso, tá no livro. Mas esse tópico é um dos tópicos, para mim, mais importantes. A gente se acostumou a olhar a meritocracia de uma forma muito cruel, né? Então você olha para o meu currículo e fala, nossa, o Diego fez boas faculdades, trabalhou em grandes empresas. O Diego deve ser um cara muito bom, vou contratá-lo. Deve ser, não. Já tá escrito na pedra E que é. total. Mas isso é a meritocracia. A pergunta é, quantas pessoas efetivamente tiveram a oportunidade de fazer o que eu tive? São pouquíssimas. A maioria das pessoas nesse país não tem segurança alimentar dentro de casa É, durante a infância e a juventude. A é, maioria das pessoas nesse país não tem famílias que dizem, vai lá, vai buscar algo grande, vai estudar, vamos fazer. Então, veja, eu sou um privilegiado na essência. Então, as pessoas que chegam na minha posição, via de regra, são pessoas que têm privilégio. sim. Isso não é meritocracia de ideia. Isso é meritocracia pura. Só que a meritocracia pura, ela afasta as pessoas que têm uma ótima ideia, mas que não conseguiram chegar onde eu cheguei porque elas não tiveram segurança alimentar, uma família que desse condições para que pudesse estudar, ir para uma boa faculdade e coisas do tipo. Então eu me pergunto, se isso é um fato, por que você está contratando olhando o currículo? Por que você está contratando olhando pessoas que trabalharam na empresa X ou Y ou Z? Veja, ninguém está dizendo que a necessidade técnica não seja importante em algumas posições. Uhum. O que eu estou dizendo é que você deveria olhar a capacidade comportamental da pessoa, capacidade de aprendizagem, entre outras coisas. E na sequência, você deveria ir para essas discussões de currículo. Mas veja, talvez quando você entre na discussão comportamental, na discussão de aprendizagem, você elimine uma quantidade enorme de pessoas que só têm o currículo, porque tiveram um privilégio. É, e eu acho que, desculpa te interromper, eu acho que quando você fala também de avaliar o currículo depois, né, é legal de deixar claro que não é avaliar a faculdade que você fez e nem a empresa que você trabalhou, né? E sim o papel que você desempenhou lá, né? O que você realizou, alguma coisa. E eu acho legal, você falou que nesse caso você tem um histórico de privilégios porque você estudou em boas escolas. E aí tem um exemplo da CIO aqui do Brasil, da Microsoft, que eu acho muito legal, é a Tânia Cosentino, que ela deu um exemplo que eu achei maravilhoso de transparência, juntando com o que você está falando, que eu gravei. Ela falou assim, eu percebi que eu nunca estudei em escola de primeira linha. Eu nunca. E por que, que eu exigia que as pessoas só tivessem faculdade A ou B, se eu nem sequer podia passar na porta dessas faculdades? Então, tem os dois cenários. Você pode ter tido essa trajetória e tudo bem, mas não tem que ser a regra para todo mundo do seu lado estar na mesma condição. E também podia ser que você não tivesse. Eu acho legal isso. Uma pergunta super legal que a Raquel mandou aqui. Como é que você consegue perceber o comportamento e a tendência de boas ideias numa seleção? Para mim, isso enfim, algo que eu pessoalmente desenvolvi ao longo do tempo e que eu consigo enxergar isso em empresas de nova economia, que é o seguinte, você tem um bom comportamento e você tem boas ideias, eu reformular a frase, você consegue perceber bons comportamentos e boas ideias quando não existe um incentivo financeiro atrelado. Então, quando você fala, Diego, pinta essa parede de branco. Eu falo, agora eu não quero. Não vou pintar. Agora você fala, eu te pago 5 mil reais. Eu falo, poxa, 5 mil reais vale meu tempo aqui para poder pintar essa parede, vou pintar. Veja, num processo seletivo, 99,9% das vezes, o que você pergunta para um candidato? O que você fez nessa empresa? Qual foi o projeto que você fez? O que você entregou aqui nessa função? Uhum. Cara, a pessoa estava recebendo alguma coisa, é evidente que ela vai te contar alguma coisa interessante. Agora, quando eu pergunto assim, cara, o que o Diego fez na vida dele, fora do trabalho, de forma frequente e constante, que ele consegue me dar 10 exemplos e que, portanto, eu percebo uma tendência de comportamento. Uhum. Aí é diferente. O que o Diego fez que, poxa, ele acha que ele fez e que pouquíssimas pessoas no mundo fizeram? Poxa, se você não tem uma resposta para isso, você tem um problema de identificar o grande valor comportamental
de geração de ideia que você tem. E veja, não quer dizer que a ideia tem que ter sido sua, né? O que eu posso ter mudado a vida de uma pessoa, de uma comunidade, da minha família, dos meus amigos, De algum não é necessariamente animal, a né? ideia. Você podia estar fazendo um trabalho numa ONG para animais, alguma coisa assim. Porque a tendência de boas ideias não é necessariamente só gerá-las, mas é participar, identificar as boas ideias. Então eu vou te dar um exemplo. Tem um candidato que uma vez disse assim para mim, eu falei, o que você mais fez de impactante na sua vida? Uhum. E a pessoa falou assim para mim, cara, eu organizei o primeiro campeonato de futebol entre escolas da minha cidade. Eu fui lá, eu convenci as escolas, eu convenci a polícia de dar a segurança, eu comprei a bola, eu consegui um patrocínio de uma papelaria para poder comprar as medalhas. Cara, é essa pessoa que eu quero. Olha a capacidade que essa pessoa teve de aprender. Pô, com quem que eu falo na escola? Eu preciso de segurança, eu tenho que ir na prefeitura ou na polícia militar? Pô, eu preciso de um patrocínio, porque eu não tenho dinheiro para comprar as medalhas. Então, onde eu vou buscar esse dinheiro? Ah, uma papelaria, porque o estudante vai na papelaria comprar papel. Então, se eu convencer o cara de que eu vou estar exposto, o nome dele, né, a papelaria, a estudantes, então para ele é bom. Veja, é essa pessoa que eu quero. Eu não quero a pessoa que diga, eu fiz a abertura de capital de uma empresa na bolsa. Cara, eu conheço 1 milhão de pessoas que fizeram isso. Não tem segredo nenhum. Excelente, eu gostei da pergunta mesmo. Eu esqueci o nome da pessoa que fez a Raquel. pergunta. Raquel. Se não tiver claro ainda, aí coloca aí se você achou que foi suficiente. Tem também uma outra pergunta aqui que é da Bárbara. Ela falou o seguinte: fala mais sobre essa transição de deixarmos de concentrar em produtos para priorizar serviços. Olha, no livro eu falo que a nova economia, ela fala da junção, ela traz a junção de produtos mais serviços, que é igual a solução. Uhum. E eu acho que esse é um dos grandes paradigmas entre a velha e a nova economia. A velha economia, ela se preocupa em te entregar uma coisa. Tá? Você quer uma bola? Está aqui a bola. Você quer que eu faça a sua unha? Fiz a sua unha. Prestei um serviço. A nova economia, ela fala de solução. Porque o que você quer não é o produto ou o serviço. Você quer uma solução para o seu problema. Uhum. E isso implica na soma de várias coisas. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você, no passado, queria comprar uma televisão, o que você queria não era só uma televisão. Você queria uma televisão com o preço que você estava disposto a pagar. Ou no dia que você gostaria de receber. Ou uma série de outros atributos. Uhum. Quando você entra hoje no Magazine Luiza, na Amazon, no Mercado Livre, eles te entregam isso. Eles dizem, tá aqui uma base com todos os televisores, faça seus filtros, escolha a data de entrega e tá tudo na sua casa. No passado, você ia numa loja, depois na segunda, depois na terceira, depois na quarta, depois na quinta. Essa é a velha economia. A velha economia está te entregando o produto. Vem aqui buscar a TV. A nova economia está dizendo, tá aqui tudo empacotado para que você pegue o que você quer. Porque talvez o que você queira não seja o preço, mas talvez seja a cor vermelha. Então deixa eu procurar uma televisão com cor vermelha. Talvez o que você queira é, morando no interior do Tocantins, que você receba algo que fisicamente só tem lojas de São Paulo. Então a logística do Mercado Livre, da Amazon, elas empacotam isso e te criam solução. Então é uma lógica de serviço mais produto é igual a solução. Isso que hoje as pessoas estão buscando. É isso que a nova economia entrega. Legal. Deixa eu só recapitular aqui, porque a gente estava numa pergunta. Olha só, gente, uma pergunta de estar falando tudo isso, que é a questão, até pegar aqui direitinho, o que atrapalha da velha economia na hora da gente falar de negócios atuais. Então, você falou da transparência radical, da meritocracia de ideias e agora você falou da visão da solução como um todo, incluir serviço, não só o produto. Tem mais algum item ou a gente tem que esperar o livro? Não, tem mais alguns, eu posso falar aqui, imagina. Mas eu acho que eu vou pegar aqui mais um ou outro que são muito relevantes. Não precisa falar todos, porque eu ainda tenho 2 perguntas muito importantes. Boa. Então eu vou falar mais um aqui, super, super importante aqui, que é a questão da diversidade e inclusão. E aí algumas pessoas vão ouvir isso e vão falar,
essa é uma discussão social, essa é uma discussão não sei o quê. Não, não é isso. O ponto é, o mercado consumidor hoje, ele é 500 vezes mais heterogêneo do que ele era 10, 20 anos atrás. Pessoal, há 20 anos atrás, quem era o homossexual na sociedade? Era uma pessoa escondida. Assumido, sabe por quê? assumido, escondido, né? Escondido. Não Porque assumido, milhares. exatamente, porque tinha uma questão de segurança, tinha uma questão, sabe, de você poder se expor. Hoje o homossexual se sente mais à vontade de dizer, olha, essa é minha opção sexual, minha orientação sexual. Então, o que acontece exemplos como esse, eu poderia citar o do negro, da mulher, de vários outros grupos minorizados, eles são cada vez mais evidentes, mais claros, eles são cada vez mais economicamente ativos. Como é que você pode ter um processo decisório dentro de uma empresa que não tem um certo grau de diversidade e inclusão? Porque se você não tem, como é que você está entregando efetivamente o que o mercado consumidor está buscando? Ah, não, mas aí eu vou te contar uma história aqui. Uma vez, um conselho de administração de uma empresa de capital aberto, do setor de saúde, me ligou e falou, você pode vir aqui para a gente bater um papo no nosso conselho de administração? Eu falei, posso. Cheguei lá, a primeira pergunta que eu fiz para eles foi, quem é o seu público decisor? A resposta foi a mulher. A mulher é 75% das vezes quem toma a decisão de consumo do meu serviço. Falei, ótimo, mas só tem homem no conselho. Como é que você sabe que você está tomando a decisão certa? Ah, não, mas a gente recebe vários estudos. Ah, entendi. Então você está dizendo que se eu ler um estudo sobre a África, eu posso tomar uma decisão como se no você consumo do mercado africano? Como se você fosse africano e sentisse as mesmas coisas, né? Tipo, cara, eu não tô entendendo o que você tá falando. Nunca mais me chamaram pra ir lá de novo. Eu acho que talvez seja por isso. Então, assim... tem gente que só quer que você responda aquilo que eles querem ouvir, né? Mas é isso. Entende o valor da diversidade e inclusão? É ouvir o que eu não quero. Literalmente. É ouvir de uma pessoa falando assim, cara, não é isso. O que você tá falando só vale pro seu mundinho. Pro meu mundinho não vale. É bem verdade, isso eu adoro, e principalmente até porque quando eu vejo alguém falando sobre reinvenção, sobre buscar novas ideias, a maioria é público homem, e eu falo assim, gente, vamos incluir mulher para falar desses assuntos, para conectar até mulheres que são donas de negócio também, ou negócios que são justamente público feminino, para conseguir entender melhor tudo isso que tem que ser feito pela frente. Então, a pergunta seguinte é, focando nos pequenos e médios negócios, especificamente bares e restaurantes, já que você é do iFood, o que você recomendaria que eles fizessem durante a pandemia para conseguir manter os negócios ativos e prosperando? Entender que o seu cliente não é aquele que um dia você imaginou. Quem foi o cliente que um dia você imaginou? Você foi lá e alugou um ponto, esperando um tráfego, por isso você paga um aluguel mais caro ou mais barato, e você disse, essas pessoas vão passar na frente do meu restaurante, e essas pessoas então vão entrar aqui, eu vou conhecê-las, eu vou servi-las e elas vão voltar. No mundo digital, você não conhece seu cliente. Você não vê seu cliente necessariamente. Na maioria das vezes, você não sabe, você não vê. Então você precisa aprender a reconhecer seu cliente online. Como eu faço isso? Como é que eu entendo o comportamento? Quem é o cara que quer a minha comida? Por que ele quer? Como é que eu faço para atrair a atenção dele de forma online, já que não tem mais o ponto físico? Então, eu acho que a grande dica que eu dou para os restaurantes é como é que eu compreendo o mundo online a partir de uma perspectiva de quem foi historicamente offline. Você precisa. E não é sobre o iFood. Essa é a realidade do mundo dos negócios. O exemplo que eu dei do Mercado Livre lá no Tocantins é o mesmo exemplo. Como é que eu pego uma loja que vende lá no Tocantins e digo para ele, cara, você pode vender para o Brasil inteiro. Por que você está vendendo só na rua aí, em Palmas? Então, o ponto é, nós precisamos, como pessoas, como gestores, como empregados, como donos, nós precisamos entender que o padrão de comportamento hoje está, de forma muito maior, no mundo online. E nós não nos preparamos para isso, via de regra. Eu acho legal você falar isso, que a gente não se preparou, porque coloca todo mundo no mesmo patamar. Você não foi preparado, eu não fui preparado, a Luiz Helena Trajano não foi preparada, porque é uma realidade nova. Mas a gente tem que aprender, porque se a gente achar que já sabe tudo, né, que é um pouco até do que você falou, fica difícil de conseguir sair do lugar. Então, eu acho muito válido da gente reforçar isso, então, de conhecer o cliente.
E aqui eu só acho que só tem mais um comentário que eu só queria finalizar já. Tô achando maravilhoso o papo. Tem um monte de gente elogiando. Já teve gente até que falou que Obrigado. estudou com você aqui. Eu não peguei o nome. Tem alguém que falou que estudou, acho que no colegial com você. Eita. Ó, tem uma pessoa aqui que falou, Raquel, como eu consigo entender no meu negócio tradicional um potencial de nova economia para escalar? Então, eu acho que a forma de entender isso, pessoal, é você testando. E como é que você testa isso? Deixa eu pegar um Ai, exemplo. desculpa, minha Quantas bateria. plataformas tem por aí que hoje... Voltei? Tá me ouvindo? Voltou, voltou. Desculpa. Ótimo. A forma de você testar isso é literalmente exposto a se conectar com outras coisas. Ou seja, vamos pegar o exemplo do negócio lá de Palmas, no Tocantins. Pergunta é, por que você não está no Mercado Livre? Por que você não está no Magazine Luiza? Por que você não está na Olist? Por que você não está na OLX? Por que você não tem seu app próprio? Por que você não atende pelo WhatsApp? O que eu quero dizer no final? Eu não sei qual é o ideal para você, mas você só vai descobrir testando essas coisas. Você só vai descobrir entrando lá e dizendo, e se meu preço for mais caro para a região de São Paulo e mais barato para o Rio? Isso dá um resultado maior? Dá um resultado menor? Não sei. Preciso testar, preciso descobrir. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Ela se fecha na sua ideia original de negócio. Então, eu não estou defendendo que você esteja, por exemplo, em todas as plataformas. Talvez você possa ter a sua plataforma. Uhum. Mas você precisa descobrir. Você não consegue saber disso antes. Então muita gente fala assim, Diego, eu entro no iFood, minha resposta é, testa lá. Se não der certo, sai. Se der certo, fica. Mas você precisa descobrir. Né? Eu faço vendas, né, num restaurante usando o WhatsApp, não sei, testa. Existem clientelas, perfis de clientelas que gostam de comprar pelo WhatsApp. Existem perfis que não gostam. Vá lá descobrir. Ou seja, como é que eu faço? Você precisa estar aberto para todos os testes. Faça pequenininho, faça devagar, enxergue os resultados, meça, mude algumas alavancas e com isso tome a decisão para onde seguir. Eu acho que essa pergunta é maravilhosa, o assunto é super rico. Eu estou tentando colocar aqui meu telefone para carregar, que eu estou com medo que caia. Mas o que eu achei maravilhoso que você está falando, entre tantas coisas, é que às vezes a pessoa até fala que testou, mas ela testou com aquela coisa assim, não está igual antes. Eu não estou conseguindo 500 vendas por dia. Deixa eu só arrumar aqui, que senão pode cair. Eu não estou conseguindo 500 vendas por dia, ou sei lá qual é a métrica, né, que você falou de medir. Então, esse assunto é super rico, acho que daria para fazer até uma live só para falar disso, como que mede, né? Mas a gente não pode se estender muito. E eu queria finalizar dizendo que eu acredito muito na troca entre pessoas, foi por isso que eu te chamei. Para mim, eu acredito muito no poder da sociedade civil. Então, você tem que contribuir. Tem muitos pequenos e médios negócios que estão fechando, muitas demissões que estão ocorrendo, a economia acaba sendo paralisada, até por causa do nome do seu livro, né? E eu criei o projeto Cresça Sua Ideia, que é justamente um projeto gratuito para ajudar pequenos e médios negócios físicos que ainda não sabem como executar a ideia, para colocar isso em prática. E eu quero deixar todo mundo super convidado para fazer parte, consultar, o link está na bio. E eu só queria te perguntar, na sua opinião, qual é a maior barreira do empreendedor para se adaptar a essas novas necessidades, essa execução de ideias? Você acha que é não ver o cliente, querer fazer tudo igual antes, é um pouco de tudo? O que você acha? Para mim a barreira é uma só. É. Nós do Brasil, nós brasileiros, pessoal, isso é muito ruim. Nós não temos o hábito da aprendizagem, do estudo. Veja, qualquer problema que você tem conhecimento na rede. Tem um curso na rede, de graça. Pode procurar, você vai achar Tem uma alguma coisa. live de graça. Tem uma live, qualquer coisa que mudar daqui a 2 semanas no seu ambiente, no seu negócio, na sua competição, existe conhecimento para te ajudar a entender. Existe conhecimento para você para você superar. Então, o ponto para mim é, você tem um hábito de estudar, porque se você tiver o hábito, você vai constantemente encontrar respostas. E aí não tem um problema ter um problema, porque você tem o hábito de encontrar a solução.
Eu acho que o grande problema das pessoas é que, na prática, elas não param para estudar. Sabe assim, 2 vezes por semana, 1 hora, eu vou desligar tudo e vou estudar tal ponto nos próximos 60 dias. E quando eu terminar, eu vou ter um outro ponto para estudar nos próximos 60 dias. E você vai acumulando esse conhecimento de tal forma que quando as coisas acontecem, você ganha flexibilidade, porque você tem o conhecimento. Então, o Diego não é mais inteligente, a Flávia não é mais inteligente. Ninguém aqui é mais inteligente que o outro, a nossa média é muito parecida. O ponto é, tem gente que vai buscar o conhecimento e a partir dele aplicar naquilo que precisa. Não é isso que você faz quando você vai ao psicólogo? Buscar conhecimento. É, conhecimento pessoal, né? Autoconhecimento. É. Adorei essa dica da gente ver que a maior barreira da gente não buscar o aprendizado, que senão a gente fica como se fosse assim, aquela coisa de guru, sabe? As 7 barreiras que impedem, não sei o quê. E quando a gente vê que é uma coisa única, você fala assim, na hora que eu tirar isso da frente, eu já estou ganhando muito em todos os aspectos. Tem várias perguntas aqui, eu não consegui responder todas, porque eu fechei com ele 20 minutos, gente. Então eu quero ser fiel a isso, agradecer demais a todo mundo que está aqui e agradecer principalmente você, Diego, se você tiver algum recado, alguma coisa que você queira passar agora, fica à vontade, que eu só tenho que agradecer. Não, obrigado. Imagina, pessoal, assim, eu concordo muito com essa questão do poder da sociedade civil. É por isso que, para mim, receitar um convite desse é no-brainer. Você não tem discussão, né? E aí, vamos fazer, que dia e tal, vamos lá e faz. Porque a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa pegar o que a gente consegue passar para outras pessoas, para ir se passando, e a gente fazer desse país um país melhor. O Brasil pode ser 30 vezes melhor, mas a gente precisa ter esse hábito mais colaborativo, mais humanitário, mais coletivo, e a gente tem tudo para construir isso juntos. Eu adorei que você falou isso, porque eu também separei uma frasezinha que tocou no livro, que é assim, pessoas podem mudar o país. Então... Cara, a gente pode. A gente vai mudar esse país, eu tenho certeza. Essa geração nossa vai chegar com outro comportamento. É isso que a nova economia fala. Não é sobre dinheiro, sobre o negócio no final. É sobre a pessoa. Isso vai mudar o Brasil. Daqui 20 anos, a geração que vai estar no poder desse país, das empresas, é uma geração diferente, fazedora, mais transparente, que colabora muito mais, porque a tecnologia permite a gente fazer isso. Nós vamos mudar esse país. Amei, gente. Obrigada demais. Amei, Diego. Fiquem à vontade para consultar mais informações da Cresça Sua Ideia. E sucesso total para o livro. E eu quero logo os novos capítulos. Valeu. Logo mais. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.